Gente, eu terminei meu casamento enquanto eu estava na minha lua de mel e por causa da minha sogra. Ei, fica aí que tem história nova. Nosso grande erro é não mudar, não conversar sobre as coisas enquanto a gente ainda tá namorando. Porque a gente casa achando que vai mudar e só piora, porque era uma coisa que você devia ter mudado lá no início do seu relacionamento. Mas enfim, quando eu conheci ele, eu já tinha percebido que ele era meio filhinho da mamãe, que ele era muito apegado com ela e tal. E que a minha sogra era extremamente intrometida. E eu odiava também o fato dele o tempo todo tá querendo incluir ela no meio das nossas coisas, sabe? Eu sempre falava pra ele que eu não gostava de algumas atitudes dela, que eu não gostava dele tá querendo incluir ela o tempo todo na nossa vida, mas ele sempre dava um jeito de me contornar. E o meu erro foi justamente esse, não ter sido firme com ele sobre as coisas que eu realmente gostava e o que eu não gostava. A gente ia relevando, achando que uma hora ia mudar, que uma hora ia acabar. Até que ele me pediu em casamento. E quando ele me pediu em casamento, eu já tinha um apartamento que era meu mesmo, e nós combinamos de que nós iríamos morar no meu apartamento. E aí eu pensei, agora as coisas de fato vão melhorar, porque é uma vida de casado, estamos só nós dois, eu não preciso estar o tempo todo na casa dela e tal. Na minha cabeça ia melhorar. Beleza, começamos os preparativos do casamento. Ela já começou a querer se meter em tudo. Porque ela ali foi me estressando e tal, mas eu dei várias cortadas nela que no instante ela parou. Só que aí veio a questão da nossa lua de mel, né? Pra onde nós iríamos viajar. Eu sempre tive muita vontade de conhecer um lugar específico, né? E eu falei pra ele que eu adoraria ir pra lá na minha lua de mel se ele concordasse. Ele falou que por ele não tinha problema e tal. Só que era justamente um lugar em que a minha tal sogra vivia falando que ela também queria ir. Mas hoje eu não sei se de fato era uma vontade, um sonho dela de conhecer esse lugar, ou ela só tava falando aquilo pra infernizar, pra querer ir junto. Falou pra ele que queria ir junto com a gente. E ele veio me falar. Eu falei pra ele, querido, não vai tá rolando, é nossa lua de mel, é uma viagem de casal, tudo, não tem pra que levar tua mãe. A gente pode combinar em uma outra oportunidade, fazer uma viagem com ela e tal, mas agora é a nossa lua de mel. Aí ele veio começar a querer insistir. Eu falei que eu não concordava. Que se fosse pra ela ir, eu não ia. Porque aquele era um momento só nosso. E aí ela ficava fazendo drama. Ai, porque eu queria muito ir. Ai, porque não sei o quê. Ela vivia fazendo uma chantagem emocional que só vocês vendo. E aí ela chegou, ela veio falar comigo falando que ela queria ir. E eu falei pra ela que ela não ia. E ela pegou e falou que eu não mandava nela, que se ela quisesse, ela poderia ir. Falei pra ela, tudo bem, se você quiser, você vai. Mas você não vai ficar no mesmo local que a gente e nem vai ficar andando com a gente pra cima e pra baixo. Pelo amor de Deus, se toca. Nessa época eu já não tinha mais tanta paciência com ela, então eu já respondia dessa maneira mesmo. Aí ela ficou com raiva e nunca mais tocou no assunto. Meu namorado também não tocou mais no assunto e tal, e eu achei que aquele assunto tinha sido encerrado. Continuamos os preparativos do casamento, tudo, organizamos tudo, nos casamos, foi uma cerimônia lindíssima. E o nosso casamento foi no dia e a nossa viagem era no dia seguinte, né, de manhã cedo. Beleza. Ou nos organizamos, fomos pro aeroporto, pegamos o avião e fomos pra cidade onde a gente queria. Nós chegamos lá, era de tarde, tipo, volta de 3 horas da tarde e tal. Nós chegamos, fomos nos arrumando, guardando nossas coisas, porque a gente ia ficar bastante tempo fora. Então a gente foi organizar todas as nossas roupas nos armários que tinha lá. Quando deu mais ou menos por volta de 7 horas da noite, adivinha quem bateu na porta do nosso quarto? Que eu abri e eu dei de cara com a minha sogra. E estava com todas as malas dela. Parte 2. Tipo, o que a senhora tá fazendo aqui? Ela olhou pra mim e falou assim, ué, eu te falei que eu vinha. Eu falei pra ela assim, mas eu falei que eu não queria a senhora no mesmo lugar que a gente, nem andando com a gente pra cima e pra baixo. Aí ela virou e falou assim, ah, minha querida, eu sinto muito porque o meu filho disse que eu posso ficar com vocês. Eu olhei pra cara dele e falei, como é que é? Aí ele falou, ah, porque ela queria muito vir, não sei o quê, e eu fiquei com pena, e eu também não vou deixar minha mãe andando por aí sozinha, numa cidade que ela não conhece e tudo. Aí eu falei, cara, na nossa lua de mel, no momento que é nosso, tu quer trazer a tua mãe? Aí ela ficou, ah, para de frescura, não sei o quê, é só uma viagem, a gente vai aproveitar e tal, não sei o quê. Eu virei pra cara dele e falei, não. Ou você manda sua mãe pra outro lugar e ela vai fazer a viagem dela sozinha ou de volta, ou o nosso casamento acaba aqui agora e eu tô voltando pra minha cidade. Aí ele não acreditou, né, no que eu tava falando, ele não levou a sério, ele não achou que eu ia fazer aquilo. Então ele ficou, tipo, me enrolando, falando, para com isso, vamos aproveitar a viagem, não sei o que, já tá todo mundo aqui e tal. Eu falei, não, te decide, ou você manda sua mãe de volta, ou o nosso casamento vai acabar aqui agora. E ele ficou. Ele não tava levando a sério o que eu tava falando. E quando eu percebi que ele não ia tomar nenhum tipo de atitude, não estava me levando a sério, catei todas as minhas coisas e, ó, fui embora. E aí ele veio atrás de mim pra tentar me convencer e tal, não sei o que. Eu falei pra ele que não. Ou você manda sua mãe embora, ou eu vou embora. Aí ele foi e falou que ele não ia mandar a mãe dele embora. Eu falei, então, eu estou indo. E aí, como eu tava com dinheiro guardado que eu ia usar pra comprar, gastar, aproveitar toda a viagem, eu peguei e comprei uma passagem de última hora, paguei caríssimo na passagem e voltei pra casa. Vocês acreditam que ele passou todo o restante do dia lá com a mãe dele? Que era pra ser a nossa viagem, ele ficou lá e eu voltei pra casa. E ele tentava me ligar, né, e tal, mas eu nem atendia, eu não respondia nem nada. Quando ele retornou de viagem,
que ele foi bater na porta do apartamento, as coisas dele já estavam lá todas prontas pra ele levar embora de volta pra casa da mãe dele. Ele não estava acreditando naquilo. Então ele falou assim, não, vamos conversar e tal. Eu falei, não temos nada pra conversar, aqui estão suas coisas, pode ir embora. Eu já dei entrada pra esse casamento acabar. Vai ser como se nunca tivesse nem existido pra mim. E aí por várias vezes ele ficou me perturbando, ele me ligava, ele ia na porta do apartamento, ele passou meses tentando fazer eu voltar com ele, mas eu não voltei, porque eu já percebi que, porque ele sempre ia incluir ela no meio de tudo, e tá tudo bem, é mãe dele e tal, mas tipo, até nos nossos programas de casal, não ia demorar muito pra ela vir morar no meu apartamento. Foi o que eu pensei. Eu falei que eu não queria aquilo pra mim, que eu não ia aceitar, e eu não aceitei. E depois de meses ele parou de me perturbar e de fato pra mim é como se esse casamento nunca tivesse acontecido. Hoje eu estou vivendo a minha vida, já estou namorando outra pessoa que é maravilhoso. Graças a Deus, a mãe dessa pessoa, minha sogra atual, é um amor de pessoa, é maravilhosa, é respeitosa, é tudo na minha vida aquela mulher. E ele tá namorando também, fiquei sabendo que ele está namorando com outra menina, mas que a mãe dele agora inferniza a vida dessa menina. Ou seja, se ele não der um basta nessa relação com a mãe dele, ele nunca vai conseguir ter relacionamento nenhum. Enfim, isso aí agora é problema deles, não tem mais nada a ver comigo. E essa é a história do dia que eu terminei com o meu casamento na minha lua de mel. Foi isso.